Exercício número 12. Releia o trecho seguir com atenção. Então, nós temos aqui. É isso porque vocês vão ler para mim esse trecho e a alternativa A fala assim. A que aspectos secundários da liberdade de expressão o autor se refere? Letra B. O que o articulista quer dizer com a expressão sobre o seu manto? Então, nós temos aqui prática de reflexão sobre a língua, exercício número 13. Releia o título do texto detendo-se no artigo que antecede o termo liberdade de expressão. Então, nós temos aqui, para que existe a liberdade de expressão? Então, aqui, letra B, reescreva o título do texto sem o artigo A e analise o efeito sentido dessa omissão. Então, analise, reescreva e pense um pouquinho. Títulos precisam ser atrativos para despertar a curiosidade do leitor, convencendo a ler o texto. Então, todo título ele tem que chamar a atenção do leitor. Não adianta você colocar um simples título, porque se ele for simples, ele não vai chamar a atenção do leitor ou do público-alvo que você deseja. Então, o título ele tem sempre que ser chamativo. Então, aqui, em sua opinião, o título que existe liberdade de expressão é atrativo? Registre no caderno a explicação de sua resposta. Então, você pode registrar aqui no livro mesmo, tá? Você acha que ele é atrativo, sim ou não? Você vai registrar aí. Letra D. Proponha outro título para o texto, comentando sua sugestão. Então, você vai apenas só colocar um outro título aqui. Que outro título você colocaria para este texto, tá bom? Exercício número 14. O texto, para que existe a liberdade de expressão, foi escrito em linguagem padrão. Porém, em alguns momentos, o autor adotou uma linguagem coloquial. Quais são os momentos mais informais do texto? Então, por ele ser um texto, um artigo de opinião, ele tem que estar na língua padrão. Então, ele tem que estar com a sua ortografia escrita corretamente. Mas aqui o articulista, em alguns momentos, em alguns artigos também, pode-se adotar essa linguagem informal aqui, tá? Então, neste texto foram abordados, foram colocadas algumas linguagens informais. Então, quais são essas partes? Vocês vão colocar aí para mim, tá bom? Exercício número 15. Se a expressão pouco tempo no primeiro parágrafo fosse trocada por alguns meses, o verbo fazer seria flexionado? Justifique a sua resposta. Então, se a expressão pouco tempo no primeiro parágrafo fosse trocada por alguns meses, o verbo fazer seria flexionado? Então, haveria alguma modificação? Então, responda aí, tá bom? Exercício número 16. Em mais atenção, tudo isso supõe uma discussão com certo nível. Os dois pontos são usados para introduzir. Então, nós temos 5 opções. Uma enumeração, um esclarecimento, uma citação, um exemplo ou um vocativo. Então, qual dessas alternativas estão corretas aí, tá bom? E o último exercício, tá? Da aula de hoje. Para que existe a liberdade de expressão? Com base no roteiro a seguir, escreva um artigo de opinião sobre esse assunto, parafraseando o texto de Renato Jamin. O que é parafrasear? Então, nós temos aqui texto que apresenta as mesmas ideias do original. Então, você vai parafrasear o texto original aqui, que vocês leram para fazer os exercícios. Você vai parafrasear e produzir o seu texto aí, tá? Então, letra A nós temos aqui. Comece o texto reproduzindo a tese do artigo. Exponha também a ideia popular sobre liberdade de expressão. Observe essa ideia que se expandiu tanto que perdeu o sentido. B. No segundo parágrafo, escreva sobre o eixo que sustenta a liberdade de expressão, citando como exemplos a democracia, os valores éticos e políticos. Ressalte a necessidade de as pessoas dialogarem. C. No terceiro parágrafo, aborde a pregação ao discurso do ódio, a incitação à violência, discutindo-as como formas de manifestação da liberdade de expressão. Discorra sobre os mais sólidos democracias do mundo que reprimem o discurso do ódio e da incitação ao crime. E aí, letra D, na conclusão, retome a tese do texto. A liberdade de expressão conclui até mesmo o direito de falar de bobagem.
mas não no discurso de ódio e excitação ao crime. Escreva sobre o fruto admirável da liberdade de expressão, ou seja, sobre o diálogo, que é a marca de civilização. Então, nós temos aqui para você produzir 4 parágrafos e cada um está indicando como você vai desenvolver. E essa produção você vai fazer no seu caderno de redação, ok? Então, você vai produzir este artigo aqui com base no roteiro, né, no texto de Renato Giannini, seguindo aqui essas orientações desses 4 parágrafos aqui de A a B, ok? Então, no próximo vídeo estarei fazendo a correção destes exercícios.